Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, mais esta oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marília Cardoso, é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela pede oração por sua saúde. Dorcas Alves, é de Vitória, no Espírito Santo, está completando 80 anos. Parabéns, Dorcas Alves. Terezinha Santana, de Povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia, pedindo oração pelo filho Pedro Júnior para que volte para o Senhor. Também um alô especial para Cacilda Santos e todos os demais familiares. Também um alô para o Ricardo Bosquete Novoa, de Itariri, São Paulo. Leandro Assunção e Eva Maria das Dores são de São Paulo, capital. Marisete Bazânia, de Curitiba, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando, Pai, a entender e aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão chegando ao conhecimento da verdade sobre o quarto mandamento da lei de Deus e que possam tomar uma decisão ao lado da verdade, Pai. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, todos os que estão passando por lutas, problemas, por dificuldades, por angústias, aflições. Tu conheces cada um, Pai. Abençoe a Dorcas Alves, que está aniversariando, dê a ela ainda muitos anos de vida. Também oração pedimos pela Marília Cardoso, que está com problemas de saúde, que Tu abençoes, e Terezinha Santana, pedindo pelo filho Pedro Júnior para que volte a Ti enquanto é tempo, Pai. Todos os demais que nos pedem orações, nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo. Estamos fazendo essa semana falando sobre o fundamento do governo de Deus. O fundamento é a sua lei, os 10 mandamentos. É através da lei que nós estamos sendo julgados por Jesus. E Ele vai voltar trazendo a recompensa a cada um daqueles que aceitaram a Jesus e que foram fiéis a Ele, que obedeceram, que andaram segundo a sua vontade. Então a lei de Deus, ela é o caráter de Deus. Deus é justo e Ele quer que nós aceitemos a sua justiça em nossa vida. E nós sabemos que se nós tentarmos por nós mesmos, pelos nossos esforços, obedecer à lei, será impossível. Porque a nossa tendência sempre é desobedecer, é fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. E então, Deus, Ele está pronto a nos dar forças, a fazer-nos vitoriosos sobre problemas que nós enfrentamos em nossa vida, especialmente com relação à obediência à sua lei. Quando Deus Ele criou o mundo em 7 dias, em 6 Ele fez todas as coisas e no 7º Ele descansou, conforme está em Êxodo 2, de 1 a 3 e também em Gênesis 2, de 1 a 3 e Êxodo 20, de 8 a 11. E Deus, no final da semana da criação, Ele descansou na beleza e majestade do mundo que Ele havia feito. Deus, Ele também descansou como um exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvarmos aquele que nos fez. E quando nós adoramos a Deus no sábado, abrimos o coração para receber a bênção especial que Ele colocou apenas nesse dia e em nenhum outro dia. Deus poderia ter escolhido um outro dia da semana para nós descansarmos, mas Ele escolheu o sábado. E cada semana nós temos o ciclo semanal. Então, cada semana nós chegamos a este espaço do tempo. Deus não criou um local para nós irmos lá. Deus não fez um monumento. Deus, Ele criou o tempo. Então, todos nós, no mundo inteiro, temos acesso a este tempo, cada final de semana. É o sábado. A semana, ela começa no domingo e termina no sábado. Mas, infelizmente, houve mudanças, conforme Daniel havia profetizado, que cuidaria em mudar os tempos e as leis. O que eles fizeram? Mudaram, colocaram a semana começando na segunda-feira e terminando no sábado. E outra coisa, mudou as leis como? Transferiu o dia de repouso, que era no sábado,
para o domingo. Isso tudo foi feito pelo homem, não foi Deus que fez. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma passagem bíblica que diz que Deus alterou os seus mandamentos, especialmente o quarto. Então as pessoas dizem assim: mas prova na Bíblia, no Novo Testamento, que o sábado está ali escrito que deve ser guardado. Nós temos várias passagens bíblicas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo cita várias vezes, né, a respeito da lei. Quando fala lei, são os 10 mandamentos, não são apenas 9 mandamentos, são os 10 mandamentos. E que ele não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Então, se a lei tivesse sido abolida ou cravada na cruz, como muitos dizem, não haveria pecado. Então, nós não necessitaríamos da graça de Jesus, da morte dele para nos salvar. E nós temos nas referências de que Jesus, ele aos sábados ia à igreja, de que os discípulos também congregavam aos sábados. Nós temos referências de Paulo pregando praticamente um ano inteiro à beira de um rio. Por quê? Porque eles não tinham uma sinagoga mais para se reunir, porque eles estavam aceitando a Jesus em suas vidas e os judeus não aceitaram. Então, os cristãos foram expulsos das sinagogas, principalmente os cristãos judeus que congregavam lá. Aí Paulo se reuniu por cerca de um ano à beira de um rio, aos sábados. E também o apóstolo Tiago, em Tiago no capítulo 2, ele vem falando aqui a respeito de que aquele que procura guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele é culpado de todos os outros mandamentos. Então não adianta, irmãos, nós querermos dizer assim: mas eu não adoro imagem, mas eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe. Mas e o quarto mandamento? A questão é o quarto mandamento. Então nós precisamos estar atentos e pedir ao Espírito Santo para que nos mostre, nos ilumine, para que possamos tomar essa decisão de adorar a Deus nesse dia. Aqui em Tiago 2, verso 10, olha, você que quer uma referência, né, sobre os mandamentos, Tiago 2, verso 10, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Então aqui está mais uma prova de que a lei é vigente. E outra coisa, nós não precisaríamos estar procurando mostrar que a lei está vigente. É quem diz que a lei foi abolida, ou que não é mais necessário adorar a Deus no 7º dia da semana, que prove dentro da Bíblia que esse dia foi mudado. Não somos nós que guardamos o sábado que temos que provar, é vocês que estão nos ouvindo e que dizem que o sábado não é mais necessário, que prove dentro da Bíblia que esse dia foi mudado para o domingo. Não existe. Então, irmãos, Deus ele tem um selo, o selo como Criador, como o que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Ele tem o domínio, ele tem o controle sobre tudo. Este é o selo de Deus, é o quarto mandamento, é o sábado. Mas existe uma contrafação, que é a marca da besta. E a marca da besta, muitas pessoas pensam que é um chip que vai ser instalado na mão direita ou na testa, como muitas pessoas já têm chips por aí para se identificar. Mas não é chip, é a questão de adoração. Aqui em Apocalipse 12, verso 12, Apocalipse 12, verso 12 diz assim: portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam no céu. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, Satanás ele está irado contra os que querem seguir obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Assim como ele perseguiu a igreja durante 1260 anos, naquela Idade Média, em que a igreja dominante passou a perseguir aos cristãos de 538 até 1798, foram 1260 anos. Assim agora, ainda no tempo de fim, Satanás ele vai perseguir também os que querem guardar os mandamentos de Deus. Diz aqui, olha, Apocalipse 12, verso 17. Diz-nos aqui: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão está irado. Ele quer derrotar o povo de Deus. Ele quer fazer com que nós desistamos
e passemos para as fileiras dele. E aí quando nós vamos aqui para Apocalipse 13, e no verso 7, nos diz aqui a palavra de Deus: foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. A besta que fala aqui é um poder. E esse poder, nós sabemos, ele perseguiu a igreja na Idade Média, os cristãos que queriam ser fiéis a Deus, e este mesmo poder agora vai voltar a perseguir no tempo do fim aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Então aqui, em Apocalipse 12, que nós lemos agora há pouco, nós encontramos aqui o conflito que existe entre Cristo e Satanás. E esse conflito vem há milênios, desde quando Satanás foi expulso lá dos céus. E o clímax desse conflito é o ataque final de Satanás ao povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E se você ler Apocalipse 13, aqui nós vamos ver essas duas bestas, né? A besta que surgiu do mar, que foi Roma papal, e essa diz aqui, olha, Apocalipse 13, verso 4. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam, quem é capaz de lutar contra ela? Então este poder, ele era muito forte e ninguém podia contra ele, porque o dragão, porque Satanás deu força, deu poder a esta besta para perseguir o povo de Deus. E ainda no tempo do fim, este mesmo dragão, Satanás, vai dar forças para essa besta, esse poder, perseguir ainda o povo de Deus. Agora, vejam que, se Deus ele tem o selo dele, que é o sábado, criador e mantenedor de todas as coisas, e é os céus, a terra, tudo pertence a Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas. Aqui está então no quarto mandamento a identificação de quem é o governante, é Deus. É o selo, é a autoridade que Deus tem. E o sinal da besta vai ser uma contrafação do selo de Deus. E qual será o sinal da besta? Vai ser a imposição de adoração a Deus no dia que não é o sábado. E tudo indica que vai ser o domingo que eles vão colocar como um dia de adoração. E já estão todas as nações trabalhando para que nenhuma fábrica funcione aos domingos, que ninguém trabalhe aos domingos, para que seja um dia da natureza, para a preservação do meio ambiente e também para a família. É o argumento que eles estão usando, mas é Satanás que está por trás disso. Aí depois que sair o decreto dominical, quem continuar adorando a Deus no dia que foi estabelecido pelo homem, esses estarão recebendo o sinal da besta. É um sinal não visível, mas é uma consciência da pessoa, né? Na mente, aqui na testa. E então isso faz com que este sinal simbólico seja marcado a pessoa que tem o sinal da besta. É um sinal simbólico. E mesma coisa são aqueles que serão selados pelo selo do Deus vivo e que também é um sinal simbólico. É para que nada de mal aconteça com aqueles que são fiéis a Deus, que estão selados com o selo do Deus vivo. Porque nos últimos dias, os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos da terra, eles serão soltos, e então somente depois que os salvos forem selados, aí esses anjos serão soltos para fazer a destruição total que o Apocalipse prega. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos entender. Precisamos de orar, precisamos de estudar para entender e, mediante a orientação do Espírito Santo, aceitar esta verdade em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas eu faço uma pergunta. Tem você o sinal de Deus ou você terá o sinal da besta? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.